Bem-vindo ao Futuros. Esse é um espaço de troca onde novas tecnologias encontram novos humanos e produzem novos ecossistemas. Essas trocas fazem parte da certificação de Futuros Voicers, cujo objetivo é fazer a transferência de conhecimento, de metodologias e ferramentas para que mapas e cenários de futuros desejáveis possam ser ativados nos mais diversos lugares. Eu sou Lígia Zottini e sou a facilitadora dessa jornada. Ellie, abra a câmera, abra a voz. A gente Oi. vai sair. A gente vai sair dessa frequência completamente vida pós-digital para uma vida pós-vida, né? Eu gosto muito quando você fala de vida, morte e vida. O palco é seu. Eu queria te agradecer muito por trazer essa profissão que até bem pouco tempo atrás eu não imaginaria que ela já estava entre nós, né? A doulagem de morte. E eu estou muito curiosa porque para mim vai ser esse acesso de primeira vez. E vindo de você, tudo se transforma em poesia no final. Então, eu queria contar para vocês que eu fui professora convidada de um curso que se chama Sentinelas, os Guardiões do Fim da Vida, feito por uma grande amiga minha, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e ela me convidou para eu dar o módulo de arte. Como é adentrar nesse mundo, né, de parteiros do fim da vida, né, dessas pessoas que fazem o parto, o acompanhamento, a doulagem de pessoas que estão em estado de morte, né? Não um estado inativo de morte, mas aquelas pessoas que escolheram viver esse momento do morrer de forma ativa. E eu queria começar com essa frase do George Drexler, muito linda, que ele diz que nós não deixamos pegadas, só pó de estrelas. Então, para a gente chegar, né, toda essa conversa que a gente vai ter é uma conversa baseada em história da arte. Eu acredito que quando a gente entra em contato com a morte, a gente está entrando em contato com a vida pulsante que está presente nas nossas veias, né? E o Leonardo da Vinci, ele era um grande ser de pulsão de vida. Ele era... a gente fala muito de polímatas, né? No mundo da tecnologia, e parece que é uma coisa nova, mas existiam muitos polímatas antes dessa palavra ganhar os outdoors dos mundos tech. E o Leonardo da Vinci era um deles. E ele tinha uma característica muito interessante. Ele não era muito de terminar os projetos que ele iniciava. E o Homem Vitruviano, por exemplo, são esboços e esboços de algo que ele estava pesquisando. E quando eu estava me preparando para dar essa aula para essas pessoas, o Homem Vitruviano é esse ser, né, terreno, dentro da geometria, né, do que se entendia de geometria alquímica, de geometria sagrada. O círculo representa o cosmos e o quadrado representa a matéria. Então ele estava fazendo alguma pesquisa, quando ele esboçou o Homem Vitruviano, dessa relação entre o cosmo e a Terra, né? Entre justamente esse processo de trino, né? Três, dessa vida, dessa morte e dessa vida que habita o homem. E uma das minhas áreas de estudos é a antroposofia, e dentro da antroposofia, o representante geométrico do homem na Terra é o pentagrama, é a estrela de 5 pontas. E existem muitos exercícios eurítmicos, que é um tipo de dança curativa dentro da antroposofia, de se dançar a estrela de 5 pontas. Então, quem já ouviu falar de antroposofia, a gente dança as vogais dentro da estrela de 5 pontas, A, E, I, O, U. E eu comecei a pensar que, uau, doula cabe nisso, né? Esse nome tão enigmático, né, de 5 letras, cabe justamente
nesse ser que o Leonardo da Vinci plasmou, que é essa vida, ou essa morte, né, não sabemos, nessa transição de cosmos e terra. E todos os fonemas dentro da euritmia têm a sua própria poesia. Quando a gente dança euritmicamente, o fonema, né, a letra, ela é o corpo físico da palavra, né? E o fonema é o sopro divino, é a alma da palavra. Então, quando a gente dança um fonema, o que a gente está tentando fazer é fazer a alma daquela palavra se apresentar. E eu queria contar para vocês, eu fiquei pensando, né, o que eu vou falar para médicos, enfermeiros, tanta gente sabida, né, naquele curso que eu dei, que eles ainda não soubessem. E imagino que vocês sejam muito sabidos também. O que eu posso dizer para vocês daquele que traz alguém para o mundo, que participa ativamente da observação de alguém partir desse mundo que vocês ainda não saibam? Então eu quero contar que quando a gente dança o D, né, que é o fonema da letra D, a gente está trazendo, aterrando essa pessoa, trazendo esse corpo, essa alma para esse corpo. Quando a gente dança o O, a gente está trazendo esse círculo amoroso cósmico, né, desse cosmo. Não tem nada a ver com espiritualidade, é desse cosmo que o nosso sistema solar habita. Quando a gente dança o A, e existem vários fonemas para a letra A gente está se colocando entregue dentro desse processo. L, que é o fonema da letra L, é L de luz, de amor e de liberdade. Quando a gente dança o U, a gente está construindo uma ponte entre o céu e a terra. E quando a gente dança, eu fui para o A direto, né? Quando a gente dança o A, a gente está dançando essa entrega, esse peito aberto. Então, eu queria que vocês imaginassem vocês mesmos dentro desse pentágono que o pentagrama cria. E nós somos as nossas doulas do fim da vida. Se a gente tivesse essa consciência, né, que nós estamos parindo a nossa morte a cada segundo, nós deveríamos fazer a nossa doulagem assim, nos aterrando, nos abraçando amorosamente, nos trazendo luz, liberdade e amor, fazendo essa ponte entre o cosmo e a terra, e com essa entrega, essa confiança. Então, para mim, a doula do fim da vida e muito interessante porque doula não tem um correspondente masculino. Porque essa palavra ela vem de uma raiz etimológica primeramente feminina, que significa aquela que serve. E as palavras elas vão se transformando ao longo do tempo, né? E em algum momento da história, doula virou escrava. E essa palavra também carrega esse poder, né? Qual é o balanço, o equilíbrio entre servir e ser escravo? Né? Se a gente se põe como nossos próprios doulas do fim da vida, sejamos do gênero masculino ou do feminino, cabe essa pergunta: a quem eu sirvo? Né? Então, quando a gente se coloca nesse centro, a gente também precisa convidar o outro a ocupar esse centro. E quando a gente convida o outro a ocupar esse centro, essa estrela, que era um pentagrama, vira um heptagrama, vira uma estrela de 7 pontas. Né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas dentro da antroposofia existe a trimembração, a quadrimembração e a heptamembração. Então, a gente precisa partir para um passo sétuplo
para incluir o outro. Porque se a gente fica no passo 5, né? Ou no passo 4, ou no passo 3, a gente sempre cria a possibilidade da dualidade, da polarização. E no 7, a probabilidade matemática da gente cair numa dualidade é muito menor. Então, só dando uma pincelada, né, do que esse grande filósofo que foi o Rudolf Steiner, por que ele chegou nesses passos do 7. E não só ele, não é a ideia dele, né, mas a observação do Goethe, toda a apreciação da natureza. Geralmente a gente faz muitas coisas em 7 passos. Né? Então, quais são os 7 passos para uma pessoa que está acompanhando o morrer do outro que eu posso sugerir? E que essa sugestão veio por um caminho de apreciação das obras de arte. Então, existe esse eu, que se torna o eu observador. Existe um ponto. E dessa dupla eu-ponto, existem outras 5 possibilidades. Dessa dupla eu-linha, existem outras 5 possibilidades. Porque quando a gente está apreciando um corpo que morre, a primeira apreciação, eu preciso focar num ponto. O que eu estou observando nesse ser que morre? É a respiração? É a linha do pulmão que se expande e se contrai? É a curva que o abdômen está fazendo nessa respiração? É a luz que essa pele está emitindo? Que tipo de luz é essa? Esverdeada, amarelada, pálida, sem cor? E as escuridões? Os dedos, esse frio que vai invadindo os nossos ossos. E eu acrescentei um passo, que é o passo do lusco-fusco. Que esse é um passo muito importante. Porque é um passo... Deixa eu parar de compartilhar que eu quero olhar para vocês. Vocês sabem o que é lusco-fusco? Mais ou menos. Lusco-fusco, ele é o crepúsculo, né? Quando a gente está naquele ponto da escuridão mais profunda que o sol nasce, ou naquele ponto que o sol está quase se pondo, que ainda tem uma rastinha de claridade no céu e depois aquela escuridão suave invade. O lusco-fusco, ele dá a gente uma dimensão de sempre dúvida, de nenhuma certeza. Porque quando a gente está apreciando a linha, é uma apreciação tácita. Quando a gente está apreciando a curva, também, a escuridão, a cor, a luz. Mas quando a gente se permite estar no lusco-fusco, que é eu não tenho certeza sobre nada do que aquele outro está passando, eu ganho o presente de ocupar o lugar da testemunha. E esse lugar da testemunha é uma conquista. É um lugar que o outro dá pra gente, não é um lugar que a gente assume porque a gente quer. A gente até assume o lugar do observador, mas o lugar da testemunha ele só é assumido com convite. Então, antes da gente continuar para a grande artista brasileira que eu quero apresentar para vocês, uma grande mestra dessa dança entre o eu e o outro, eu gostaria de primeiro ler um poema do grande Guimarães Rosa, meu muso inspirador, que ele diz assim: que isso foi o que sempre me invocou. O Senhor sabe, eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Quero os todos pastos demarcados. Como é que eu posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança mesmo do meio do fel do desespero.
ao que este mundo é muito misturado. O Guimarães Rosa deu um belo exemplo de testemunho, né? De alguma forma, esse mundo convidou ele para ser testemunho literário dele. Então, eu espero que, a partir de agora, quando a gente caminhar e adentrar as obras da Maria Auxiliadora, a gente olhe com esse olhar misturado da testemunha, esse olhar do lusco-fusco. E eu apresento a vocês uma grande pintora brasileira chamada Maria Auxiliadora da Silva. A Maria Auxiliadora, dentro do mundo da arte, é considerada encaixotada numa categoria artística chamada de pintores naïfs. Naïf, em francês, quer dizer ingênuos, bobos, inocentes, porque eles pintam, geralmente, o cotidiano de uma forma muito pouco estética, né? Muito plástica, muito realista, mas não o realista de um Cézanne, né? Desse realismo quase artesanal, né? E a Maria Auxiliadora, ela tem uma história biográfica muito bonita. Ela era analfabeta e aprendeu a ler e escrever com 29 anos. Com 34, ela resolveu ser pintora. Com 39, ela faleceu de um câncer avassalador. E ela, como muitos grandes artistas, fez um recorrido de autorretratos quando ela descobriu que estava com câncer. Muitos dos relevos das obras da Maria Auxiliadora são feitos com o cabelo dela, que ia caindo, e tinta acrílica. Então, o que a gente vai ver é uma sequência desses autorretratos. Eu vou ficar em silêncio. A gente vai ver por uns minutinhos algumas obras, depois a gente vai voltar e eu quero fazer alguns comentários. Então, quero fazer alguns comentários sobre a obra da Maria Auxiliadora. A Maria Auxiliadora, ela tinha essa característica de se colocar na cena de múltiplas formas. Então, ela está aqui, 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 aqui. E como é que a gente sabe? Porque ela tem uma característica muito interessante. Ela tem uma pinta que ela se identifica nas obras. E quando um artista faz isso, é como se ele estivesse contando uma história. Como a biografia, aquela pessoa que está morrendo também está contando uma história. E às vezes a história não é literal, né? A gente tem que ganhar esse lugar de testemunha para, através da observação, através do que eu não sei, construir essa história que aquela pessoa que morre ativamente está narrando para a gente. Esse quadro seguinte, para mim, é um quadro muito impactante. Ela escreve no quadro assim: estou morrendo. Quero água. Por favor, Paulo. E o Paulo oferece algo para ela que não é o que ela está pedindo. E vem uma criança e diz: Paulo, olha a água. E para mim essa é isso aqui é o papel de alguém que está assistindo a alguém morrer. Não necessariamente... Opa, desculpa. Eita. Quem precisa de ajuda é quem está morrendo. Muitas vezes, quem precisa de ajuda é aquela pessoa que está
perdendo alguém que está morrendo. Então, a nossa função nem sempre é auxiliar a Maria Auxiliadora, mas é auxiliar o Paulo. Porque vai ser muito mais difícil para o Paulo perder a Maria Auxiliadora do que para a gente. Então, muitas vezes a gente quer oferecer àquele ser que está morrendo algo que ele não pediu. E muitas vezes as famílias fazem isso. Porque querem o melhor para aquele ser que elas amam tanto. Mas a gente tem uma infantilidade de quem está morrendo, está fraco. Não está nas suas melhores faculdades. E a gente tira o direito ativo do outro morrer, dos seus quereres, até no fim da vida. A gente tolhe a liberdade da criança, a gente tolhe a nossa liberdade como adulto, a gente tolhe a liberdade dos nossos velhos e a gente tolhe a liberdade de quem está morrendo. E nessa cena é muito linda porque aqui está Maria Auxiliadora, ela está aqui nesse quadro que olha para o passado, mas ela também está aqui nesse quadro que olha para o presente e ela continua sendo ela. É isso que ela está dizendo. Eu continuo sendo eu. E essa criança também é ela. Esse outro quadro também é muito lindo. Todos esses relevos que eu falei, né? Ela colocava o cabelo dela. E a gente pode fazer a mesma leitura do Homem Vitruviano de Da Vinci com esse quadro da Maria Auxiliadora. Né? Algo que é da Terra, que é do cosmo, e esse indivíduo que é essa ponte. Né? Esse fragmento que o anjo segura é o que ela pinta aqui, esse fragmento que o anjo segura é o que ela pinta aqui também. Essa também é uma outra grandíssima imagem da Maria Auxiliadora, porque esse ser aqui, né, da fé, religião católica, não é um padre. Ele não está com vestes de padre. Ele está com vestes de bispo. E ela está recebendo a extrema-unção, a Eucaristia. Olha como essa mulher se olhava. Era uma divindade que estava morrendo. E a gente tem que olhar para quem está morrendo assim, é um ser divino que morre. E como é que eu testemunho isso? E essa outra que eu acho muito interessante também. Muitos tabus a gente tem, né, de crianças não irem a velórios, desse grande véu. Eu adoro o nome que ela deu a essa obra, O Velório da Noiva. Desse véu que tem essas cortinas, que tem uma flor que vive, uma flor que morre. Dessas testemunhas no meio, com olhos fechados. O que a gente não quer ver desse momento? E a outra que está passando um café. E dessa vida que acontece nesse momento também. E que a gente não pode se esquecer disso. Então, os grandes artistas que fizeram autorretratos, e existem muitos autorretratos de pessoas que ao saberem de uma doença que os levaria a uma morte de uma maneira muito rápida, pintaram autorretratos seus. Helene Scheffenbeck, que é uma finlandesa maravilhosa, tem uma série de autorretratos dela. A Maria Auxiliadora, quem mais que eu me lembre? O Picasso, muitas pessoas. O Dürer, que é fazia muita coisa com grafite, porque existe uma história que esse personagem principal está contando. E é esse personagem principal que a gente tem que testemunhar, mas não necessariamente ajudar. Talvez quem precise de ajuda são
os outros seres celestes que rodeiam esse ser celestial. Então, a gente vai fazer um exercício agora. Todo mundo, eu falei que tinha um dever, que era ter uma velinha. Então, todo mundo vai acender sua velinha agora. E eu tinha pedido um papel e um lápis grafite também. Então, eu vou contar uma história para vocês agora. E o que eu quero pedir para vocês é para vocês não olharem para mim. Olhem para essa vela que vocês acenderam, porque a gente vai fazer um exercício com ela depois. A história diz assim: um antigo grupo de contadores de histórias acreditava numa lenda mais antiga que a própria palavra, que dizia que antes das coisas existirem neste mundo, elas existiam num outro lugar, e que para virem parar aqui, essas coisas precisavam descobrir quem elas eram, principalmente as coisas sagradas. Essa é a história da descoberta de Vera. Vera era de um lugar e de um tempo onde as pessoas não tinham carne e osso como a gente. Ela tinha um corpo fino e sedoso que se derretia no calor e voltava a endurecer no frio. Eram as duas únicas estações do ano nos tempos de Vera. Todos ao seu redor brilhavam, e Vera também. No seu país, sabia-se que a noite estava chegando porque o brilho de todos ficava mais manifesto. Quando o sol estava alto no céu, no topo dos seus corpos sedosos e macios se via apenas um clarão, com um pontinho azul em forma de gota em seu centro. Mas quando a noite chegava, era um desfile de topos clareando o país. Tinha os topos altos e compridos, os topos baixos e fraquinhos, topos altos, mas tão altos que quase mediam o mesmo que seus corpos. E quando o corpo ficava menor que o topo, as pessoas deste país sabiam que àquele corpo só restava um pouco mais de tempo. Seus corpos podiam ter os formatos mais incríveis. Qualquer forma podia modelar sua forma. Se perfumavam com um sem fim de aromas e também podiam não ter cheiro algum. Mas quando se derretiam, eram sempre sedosos e macios. Possuíam mais cores que o arco-íris, do tom mais escuro ao mais claro, e ninguém de verdade se importava de que cor você era. A coisa mais importante comentada no país de Vera eram os topos dos seus corpos, mais especificamente o clarão que eles faziam. A isto, os antigos chamavam de chama. Quando a chama de Vera foi ligada, ela nasceu. Era uma cidadã comum, daquelas comuns, como eu e você. Ela era comprida feito tronco de árvore grande. Seu corpo era liso, macio e tinha cheiro de mel. O mel, que já tinha existido e sido descoberto quem era no lugar onde nasceu, agora morava em muitos mundos, inclusive no mundo de Vera. A chama de Vera era uma chama inquieta, não parava um minuto sequer. Ficava grande, pequena, gorda, magra, pontuda, tremelicava sem parar, e isso assustava a Vera. Todas as vezes que sua chama se agitava, Vera via à sua frente um monte de figuras e imagens das mais esquisitas que você possa imaginar. E isso a amedrontava. Via mãos com unhas afiadas, narizes grandes e torcidos de gente malvada, dragões, monstros, lobisomens, a cuca e o saci. De tudo isso tinha medo e suava um suor quente e derretido por todo o seu corpinho. Com o curupira e a mula sem cabeça, não se importava tanto. Quando pensava nas imagens dele, sentia que alguma coisa lhes era familiar. Só sei te dizer que toda vez que Vera via as imagens à sua frente, o sol já tinha dormido e a lua acordado, trazendo com ela o azul escuro que pintava o céu.
Nessas horas que o céu ficava escuro, muitas vezes a chama de Vera ficava muito agitada, tremelicando sem sossego, e nessas noites ela sentia medo, muito medo. Tudo o que via não era ela, e como não se via, tudo era aterrorizante. Outras vezes, quando a lua chegava pintando o céu de azul profundo, a chama de Vera ficava serena, de um tamanho que não derramava suor derretido sem parar pelo seu corpo. E sem agitação ela sentia um calor gostoso lhe percorrer de cima a baixo. Olhava para frente e via uma forma que não sabia bem o que era, mas observava no silêncio da sua chama algo que parecia ser ela mesma. E só de aparecer esse pensamento, a chama de Vera se agitava. Voltavam os medos, os monstros e tudo mais que fazia seu corpo se encolher de pavor. E assim a vida de Vera ia passando. Muito tempo de chama agitada e pouco tempo de silêncio que chama. Quando o corpo macio e sedoso de Vera já não era tão grande quanto no dia que a sua chama foi acesa pela primeira vez, nem tão pequeno quando sua chama deixasse de existir, aconteceu uma coisa que mudaria a chama de Vera para sempre. Nesse dia, sua chama estava agitada, mais agitada do que nunca. Por todo o tempo que o sol esteve alto no céu, o topo do corpo de Vera não parou de flamejar nem por um segundo. Gotas grandes de suor escorriam quentes por todo o seu corpo. Ela sentiu uma onda de calor diferente, uma sensação de que se a sua chama não se acalmasse, Vera acabaria. O sol foi deixando o céu e a lua com seu pincel o pintou com um azul escuro e solene. As imagens que Vera via à sua frente eram tenebrosas. Parecia que tudo o que ela temia, em sombra, reproduzia. Sua chama se agitou enérgica, alta e rápida. Consumia Vera, e quanto mais Vera temia, mais se extinguia. Então ela sentiu um medo que nunca tinha sentido antes. O medo de acabar. De sua chama turbulenta consumir todo o seu corpo até que ela deixasse de existir. Ela ficou apavorada. Não queria olhar para frente imaginando que forma se apresentaria, porque de todas as formas que já viu, ela tinha certeza que essa seria a mais horripilante. E quando olhou, não viu nada. Só um clarão e um corpinho que parecia como o seu. Pensou que era o Curupira, que como ela tinha chama no topo do corpo, mas ele tinha braços. Vera não. Certamente seria a mula sem cabeça, disse a si mesma. E logo descobriu que não era, porque na imagem não via corpo de cavalo, mas corpo fino como o dela. Vera foi serenando, sua chama ficando firme e de clarão tão alumiado como nunca antes tinha se mostrado. O suor já não escorria derretido pelo seu corpo, nenhum calor demasiado lhe queimava, e um silêncio pairou entre Vera e o céu estrelado. Ela aos pouquinhos começou a perceber o seu corpo, o cheiro de mel que ele exalava, e se deu conta de que por dentro dele 3 voltas de fio de algodão se entrelaçavam, desde a sua base que tocava a terra até saírem do topo do seu corpo, apontando para o céu. E era dessa combinação do seu corpo com os 3 fios de algodão entrelaçados que nascia a sua chama. Foi então que Vera pensou que nunca tinha pensado como sua chama havia nascido. Vera estava tão presente, sua chama tão silenciosa, que ela ouviu a voz que sussurrava segredos. O verbo que vive no vento. Era assim que se chamava essa voz. E ela ainda vive por aí, dizem, espalhando a verdade de todos os seres e de todas as coisas que penetram no som do silêncio, pelos 4 cantos do mundo, em todos os mundos. Vera, e a voz era tão familiar que parecia ser a sua própria. Vera, ela ouviu mais uma vez. Vera!
Quando pela terceira vez Vera ouviu seu nome, o clarão no topo do seu corpo apresentou-se luz. Vera acendeu e acordou. Abriu os olhos e o céu ainda estava tingido de azul, profundo, escuro, tão escuro como Vera nunca havia visto. Ela pousou seu olhar delicadamente à sua frente e viu que sua luz projetava silhuetas de muitas formas. Descobriu que era a sua luz que transformava os corpos das outras pessoas do seu país em sombras, e que era a agitação da sua chama que fazia com que ela as visse como sombrias. Ela ficou por um longo tempo apreciando a luz que emanava uma luminescência bonita. Vera se viu vela. Um raio claro de cor vermelho alaranjado, como a chama de Vera, cortou o manto azul do céu. E Vera reconheceu-se luz. Nesse momento, pelo sopro do vento, Vera soube que tinha sido a luz do fogo do sol que acendeu sua chama no seu nascimento. Ao reconhecer-se luz, que ilumina a escuridão, assim como faz o primeiro raio de sol que anuncia o crepúsculo de um novo dia, Vera aceitou ser vela. E em Vera fez-se a luz. Essa história foi escrita por mim, em homenagem ao Antônio, um piauiense que me contou a história da partida da sua avó. Ela, na noite que partiu deste para um outro mundo, pediu a um sentinela que lhe guardava vigília que acendesse uma vela. Ele acendeu uma vela qualquer, e ela disse que com essa vela não conseguia ver. E então lhe pediu que acendesse uma vela de cera de abelha, uma vela que cheirasse a mel. Quando o sentinela lhe trouxe a vela de mel acesa, Antônio conta que sua avó disse: "Ah, sim, agora eu consigo ver na escuridão." E se foi. Disse que no Piauí todo mundo que se preze tem uma vela de mel para atravessar as escuridões bem iluminadas. Poxa, Elia, eu cheguei aqui super acelerada e tô saindo Helene. Então, eu posso ler o poema do Guimarães Rosa para a gente terminar de novo, porque eu acho que ele é tão bonito. Eu queria ter sotaque mineiro para ler ele assim, como ele escreveu. Que isso foi o que sempre me invocou. O Senhor sabe, eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Quero todos os pastos demarcados. Como é que posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas transtraz a esperança, mesmo do meio do fel do desespero. Ao que este mundo é muito misturado. Guimarães Rosa.